Olá, seja muito bem-vindo ao canal Keila Camilo Vlogs. Nesse exato momento aqui, eu estou tentando colocar uma minhoca aqui no anzol. Geralmente a gente pega o rabinho, tá? A gente pega o corpinho dela e enfia a pontinha do anzol bem no meio, no orifíciozinho, no rabinho, e pega o corpinho da minhoca e veste todo o anzol. É um processo da natureza, tá? Todos os pescadores, aliás, a maioria dos pescadores já fizeram isso alguma vez na vida. Na prática, quando você para pensar assim na natureza, né, ainda mais a gente que tem conexão, que gosta, que sente satisfação e prazer, é um pouco conflitante esse momento, assim, você pensa no que está acontecendo com a minhoca, né? Só que eu não tenho certeza se minhoca tem sentimento, mas eu acho que é algo desagradável para ela, né? Não sei. Porém, eu vejo da seguinte forma: tem situações que foram feitas para alimentos, para nós alimentarmos. Então, existem para suprirmos essa necessidade. Então, ela faz parte desse processo. Então, isso elimina um pouco aí do sentimento de culpa de estar fazendo algo que pode ser agressivo, né? Então, aqui, acaba que você vai trabalhando isso na mente e depois se torna um processo natural. Tipo, fica um pouco conflitante, para falar a verdade. Já coloquei a minhoca aqui no anzol. Aí jogo aqui perto do matinho, porque, né, o peixe fica por várias partes do lago, mas sempre em volta dos matinhos costumam ter uma maior quantidade. Aí é que eu fiz para testar, jogando nesse cantinho aqui, fiquei observando, né, para ver se a boinha ia mexer. Puxa bem aí, desce ela, afunda ela. Dá uma afundada bem boa aí. Peraí. Essa é um chumbinho, ela fica leve. O chumbi é bom. Ó. Se é um chumbinho, a linha fica leve. Olha lá, ó. Olá. Essa não é não. Deve ser de algum pescador que teve aqui, tá bom? O que acontece? Chegou um casal aqui com duas crianças, aí eles sentaram na beira do lago para pescar, alguns metros assim de nós, bem pouquinho, né? Porque esse lago aqui não é tão grande assim. E eles acharam uma faca assim, próximo. Aí eles perguntaram se era nossa, né? E não é não. Isso é de outra pessoa que veio pescar e acabou ficando para trás. E o que acontece é que nesse momento aqui, eu já estava sentindo o desconforto da vara ser pesada. Isso foi novidade para mim, porque o que acontece? Quando a gente vai pescar, né, meu pai foi criado com esse tipo de cultura, ele sente o horário certo, o dia certo, o jeito certo de puxar, então ele foi criado com esse tipo de cultura, porque a família dele morava à beira de uma lagoa. Isso é depois de Ipatinga. A cidade chama Ipaba. Aí existem dois Ipabas. Existe a cidade Ipaba do Mesquita e existe Ipaba do Santana do Paraíso. Então essa Ipaba é do Santana do Paraíso, que é um interior, bem interior. Lá muitos anos atrás era só mato. Era uma vilazinha e mato. E falam até índios, alguns índios que moravam ali. Isso eu não tenho certeza sobre isso, mas falam sobre isso. Então, meu pai teve essa cultura de ser criado no mato, caçando, pescando, comendo animais, assim, comendo frutos direto da natureza, alimentos direto da natureza. Então, como eles foram criados com o contato direto com a lagoa, então eles têm uma alta habilidade de sentir a pesca, que é o quê? Eles conseguem sentir coisas, que é o quê? Eles sabem o horário certo de pescar, o horário certo que vai acontecer isso, a temporada certa que vai dar bom, que não vai dar. Eles têm uma habilidade muito grande de nado e de mergulho, algo fascinante. Então eu não fui criada dessa maneira, eu fui criada tipo assim, de fazer passeio por lá e algumas vezes ir pescar, mas naquele tempo eu era criança, eu não tinha consciência do que a gente estava fazendo, então eu não tirei grande proveito, né? Você não vive isso com maturidade para saber ali o que você está fazendo para tirar grandes aprendizados daquilo ali. Fica na essência. Porém, você não tem um discernimento para saber o que está fazendo. Então aqui nesse momento aqui eu estava sentindo a vara um pouco pesada, porque quando eu ia, o meu pai levava pronta as varas.
Então, ele prepara ela, né? Ele tem todo um processo de cortar ela na mata, limpar, que é cortar as galinhas finas do bambu, as folhas. Depois ele tem que cortar todos os pedaços das galhas, que foi algo que eu fiz aqui, tá no outro vídeo anterior. Eu postei uma sequência de 3 vídeos, esse é o 4º vídeo, é o último. Então, o que acontece? Depois que limpa a vara, ele faz um processo do fogo, de passar ela no fogo. Não sei o porquê, eu acho que é para endurecer a vara e fazer com que ela não estrague com tanta facilidade, então ela dure por muito tempo. Eu não sei todo o processo, meu pai que entende. Aí depois, por último, tem a questão dos acessórios, né? Que é a linha, que é a boinha, que é o chumbinho, que é o metalzinho que ele derrete e cria um acessório que coloca na linha e isso é para dar peso na linha para ela descer para o fundo, porque os peixes maiorzinhos, eles ficam mais fundo e os pequenininhos é que ficam em cima na proa e esses ficam comendo as coisas, né? Então, o que acontece? Nesse momento aqui, eu percebi 2 coisas. Eu percebi que a falta do chumbinho faz com que a linha, ela não desça com rapidez. A linha, ela fica mais por cima da água, naquela película que tem na água. E desce, mas um pouco é pouco. E já o chumbinho não, já assim que você joga, ele dá peso para você jogar a linha e quando cai na água ele já leva a linha para baixo imediatamente. Então eu percebi isso pela primeira vez assim de uma forma mais direta e percebi também a diferença que faz de você pescar com uma vara fina e uma vara grossa. Então, geralmente, quando a gente vai para esse tipo de pesca aqui, que é por lazer, para passar um tempo de qualidade, né, sem ser fazendo outras coisas ruins, mas coisa aqui que vai proporcionar um bem-estar para sua mente, que vai te desacelerar e colocar coisas boas na sua mente, que é estar aqui nesse momento, tendo as sensações de estar aqui nesse presente, sentindo o vento, vendo o dia como que tá bonito, ouvindo os pássaros cantar, ver as borboletas, olhar os animais aqui em contato com a natureza. Então tudo isso, de certa forma, proporciona bem-estar para a mente. Então isso desacelera a nossa mente, né, da correria do dia a dia, da modernidade em excesso de situações que prendem a nossa atenção para coisas que muitas vezes pode te causar estresse. Quando você vem para um ambiente assim, é um lazer, é um passatempo que tem qualidade. Então, pode ser desconfortável, dependendo de alguma situação, que nem, por exemplo, pode ter mosquito, tem pessoas que têm alergia, pode ter formiga, pode ter carrapato, bicho de pé. Outra coisa que pode acontecer é o sol tá muito quente, que nem esse horário aqui o sol estava muito quente, eu coloquei uma toalha na cabeça, mas não tem problema. Então eu consegui pegar um peixinho, esse é o carazinho, e nessa hora aqui, eu fui pegar dessa forma aqui, e ele abriu a, a barbatana, e aí quase que fincou meus dedos, porque quando você vai segurar ele dessa forma, você tem que saber segurar para ele não abrir e fincar os seus dedos, como se fosse a barbatana parece espinhos. Então o que acontece? Agora chegou o momento de tirar o peixinho do anzol. Sunshine. I love you. Aí eu vou encerrar por hoje, mas valeu muito a pena. Tipo, mesmo que pegue só 2, só 3, tá ótimo.
o fato de estar aqui, a oportunidade de estar aqui vivendo esse presente com saúde e bem, enxergando, sentindo o ar, vendo o dia, é gratificante, é maravilhoso. Isso preenche o meu ser, me gera satisfação. Então é isso. Encerrando por hoje. Ideas in Hindu cosmology that in the course of time you go through the series of yugas or the epochs. You begin with a great state of affairs and it gradually deteriorates. It's a way of saying to people, in the course of time, things only fall apart. Therefore, get out of time. Beirando 4 horas, já estamos retornando. Eu estou sentindo assim que foi compensatório, maravilhoso, energia recarregada para começar aí a semana bem, graças a Deus. E é isso, espero que tenham gostado desse vlog de hoje, pescando aqui com a minha irmã pela natureza de Igarapé, da cidade de Igarapé. Até mais!